na parte de quarta-feira, passando a tocha. Passar a tocha é contar a história, recontar a história, dos pais aos filhos, dos filhos aos netos. O salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e o seu cuidado amoroso. Os pais contando para os filhos, conforme diz Salmos 145, verso 4. As famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos, seus ensinos, para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. E Deus reservou um tempo especial, cada dia, o culto da manhã e o culto da noite, em que a família deve louvar a Deus e os pais devem contar aos filhos as histórias da Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, vamos ver os versos 24 a 28. Aqui diz: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenou a Moisés, e a Arão assim fizeram. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deveriam contar a história do Êxodo aos seus filhos. Nós também, hoje, deveríamos continuar contando a história do Êxodo aos nossos filhos, porque o mesmo Deus que salvou Israel da escravidão egípcia é o mesmo Deus que nos salva do pecado, que nos purifica do pecado. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Ao celebrar a festa, os israelitas deveriam se conectar com seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Um pai poderia dizer à sua família: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. É notável que os israelitas estavam no Egito quando foram orientados a celebrar a libertação do Egito. Essa celebração foi um ato de fé, porque eles celebraram a libertação antes da libertação acontecer. Foi um ato de fé. Você precisa louvar a Deus pela salvação antes de sentir a salvação. Louvar a Deus pela cura antes de sentir a cura. Ao receber as instruções, o povo se inclinou e adorou seu Redentor. Depois seguiu as instruções da Páscoa. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8, os israelitas são lembrados de que deveriam contar a história do Êxodo de uma forma que as novas gerações a internalizassem como se fosse a jornada deles. Veja o tom coletivo da narrativa e a ênfase na experiência presente. Meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram. Clamamos ao Senhor e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, que mana leite e mel. Deuteronômio 26, versos 5 a 9. Ao relembrar e contar aos filhos a história da Páscoa ou qualquer evento importante da história sagrada, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. Meu querido irmão, quanto mais recordarmos os feitos, grandes feitos de Deus, quanto mais contarmos para os nossos filhos sobre como Deus salvou o seu povo no passado e como Deus está salvando hoje todo aquele que crê no sangue de Jesus Cristo, isso fortalece a nossa fé e fortalece a fé dos nossos filhos. Isso é passar a tocha.
Nós recebemos a tocha do Evangelho da salvação dos nossos pais e deveremos passar a tocha da salvação aos nossos filhos, de pais para os filhos, dos filhos para os netos. E assim nós vamos salvando a nossa família, a nossa descendência. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia.